Bom, quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler hoje o verso de número 17. Alguns domingos atrás, nós iniciamos uma série de reflexões, de meditações, nas 10 palavras que Deus dá ao povo quando os liberta da terra do Egito e os leva em direção a uma terra prometida, né? Nós já estamos na última palavra. O tempo passa muito rápido, né? E hoje nós veremos esta palavra de Deus ao povo, lembrando que o propósito de Deus, quando Ele fala ao seu povo, é para que quando eles chegassem à terra que havia sido prometida, quando eles passassem a viver naquele local como uma sociedade, como um grupo, eles pudessem viver bem, viver para a glória de Deus e ser exemplos para as demais nações da forma como deve se viver, da forma como deve se tratar uns aos outros, da forma como deve viver a espiritualidade com Deus. Então, o propósito do Senhor é dar uma palavra que os ajude a viver de fato na presença de Deus e uma vida agradável, né? Lamentavelmente, a gente sabe que o povo pecador desobedeceu, transgrediu, se afastou de Deus, né? Mas as palavras de Deus permanecem como o modelo que nós devemos buscar na vida de comunhão com Deus. E é extremamente importante que nós nos lembremos sempre de que a única forma de exercer, de vivenciar tudo isso que Deus orientou ao seu povo e orienta para nós, é na dependência total dele mesmo. É olhando para a mensagem da cruz, lembrando que em Cristo nós podemos viver segundo o exemplo de Deus, através da ação do Espírito de Deus em nós. Porque pela nossa natureza humana, nós somos falhos, nós somos pecadores. Como não matar, como não roubar, como não adulterar, como não furtar, como não tomar o nome de Deus em vão, como não ter outros deuses diante de nós? Só através da ação do próprio Espírito de Deus em nós, nos ajudando dia após dia a vivermos segundo a sua vontade. Portanto, só é possível colocar em prática essas palavras se nós vivermos na dependência do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso que nós transgredimos, por isso que nós pecamos, porque todas as vezes que seguimos o nosso próprio coração, que é enganoso, nós fazemos o contrário daquilo que Deus orientou. E hoje a palavra, então, é a última, versículo 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Esta é a palavra de Deus para o povo. Uma palavra que, nesse momento, trata de algo muito interno. As palavras anteriores, como nós vimos nos demais domingos, fala num primeiro momento da nossa relação com Deus, dessa nossa vida de comunhão com o Senhor, não ter outro Deus, não tomar o nome de Deus em vão, né? Falando a respeito de guardarmos o dia de descanso para vivermos bem diante de Deus, e fala a respeito dos nossos relacionamentos, sobre a questão de honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer algo contra o próximo, um falso testemunho. Mas agora, nessa 10ª palavra, o Senhor dá uma orientação em relação a algo que é muito interno, algo que não dá para ser visto necessariamente nas atitudes externas. Porque cobiçar, e a gente pode tomar como sinônimo invejar, cobiçar e invejar é algo muito próximo a uma relação individual. Você pode cobiçar e invejar e não transformar isso em algo visível para quem está diante de você. É algo interno. Você pode cobiçar e esconder isso de uma maneira muito profunda. E, inclusive, através das suas palavras ou através dos seus atos, demonstrar o inverso da cobiça. Você pode chegar em alguém que conseguiu alcançar alguma coisa, conseguiu comprar uma mansão, e você dizer assim: nossa, que beleza, você comprou uma mansão, que coisa linda, fico feliz por você. E lá no fundo você pensar assim: poxa vida, Deus, ele comprou e eu não. Não é algo que se demonstra a cobiça. A pessoa ela pode trocar de carro, pegar um carro do ano, um carro maravilhoso, e você falar assim: oh, que bom que Deus te abençoou e você tem um carro. E aí você termina a conversa e olha para o teu e fala assim: oh Jesus. São coisas que estão no coração, que não necessariamente se revela de maneira externa. Cobiçar. E tem um escritor que foi citado pelo pastor, chamado Richard Condon,
que ele fala que a cobiça, ela é o câncer da psique. A cobiça, ela é semelhante à enfermidade do câncer físico, que vai nos adoecendo, que vai tomando conta dos nossos órgãos e vai nos levando à morte, nós vamos padecendo. Mas a cobiça, de maneira diferente do câncer, que é uma doença física, é a doença da nossa psique, é a doença da nossa alma, é a doença da nossa mente. Ela vai matando a gente aos poucos e às vezes nem percebemos. Ela vai nos adoecendo. A cobiça, ela vai mexendo com o coração humano, porque ela corrompe a nossa mente, ela corrompe o nosso coração, ela acaba deturpando a nossa identidade, ela deturpa quem nós somos. Por que ela deturpa quem nós somos? Porque quando nós invejamos, quando nós cobiçamos o que pertence ao outro, nós estamos claramente dizendo que estamos insatisfeitos com quem nós somos, que não estamos realizados com quem de fato somos, e procuramos ter e ser quem o outro é. E ao tentar ser e ter o que o outro tem, o que o outro é, nós nos acabamos na nossa própria identidade, porque nós não somos mais nós mesmos. Nós não somos mais quem Deus nos formou para ser, porque o nosso alvo, o nosso objetivo é ser o outro e não nós mesmos. Isso acaba conosco. Isso acaba com as nossas emoções. A cobiça, ela nos corrompe. Há o Catecismo de Fé de Westminster, que diz o seguinte a respeito desse mandamento, que é o 10º mandamento. Ele diz assim, olha, o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Quando nós lemos o breve catecismo, quando ele trata de explicar essas palavras de Deus em relação à 10ª palavra, ele procura estender a sua explicação, dizendo assim, olha, esta palavra é uma palavra de Deus para que nós não venhamos a cair no equívoco de vivermos de maneira descontente com a nossa condição. Porque estar descontente com a nossa condição é sempre olharmos para o outro e acharmos que o outro tem mais ou está melhor do que a gente. E isso gera em nós cobiça. É você não ter um sentimento de pesar diante da prosperidade do seu próximo. É você não comparar a sua vida com o do outro em relação às bênçãos que o outro usufrui, às conquistas que o outro tem. O breve catecismo ele vai mostrar que a gente precisa buscar em Deus esse contentamento em relação à nossa vida, porque senão as coisas ficam desordenadas, as coisas começam a ficar confusas, porque a gente sempre olha para a nossa própria vida e achamos que não somos quem deveríamos ser. Olhamos para o outro e achamos que o outro sempre tem algo melhor do que nós. Aí você perde a capacidade de se alegrar com o outro. E tudo passa a te incomodar. A cobiça gera um incômodo. A pessoa conquista alguma coisa, isso faz mal para quem cobiça. Mas conseguiu de novo. Comprou outro imóvel. Teve outro filho. Ah, mas esse filho também está fazendo faculdade. Mas trocou de carro esse ano de novo. Começa a ter uma insatisfação com as conquistas alheias. Isso incomoda. Isso gera um mal-estar. Começa a gerar incômodo. E Deus está dizendo para o seu povo, vocês não vão viver bem na nova terra se vocês cobiçarem uns as coisas dos outros. Vocês não vão viver bem. Portanto, não cobice. Não cobice a casa do teu próximo. Não cobice a mulher do teu próximo. Não cobice o marido do teu próximo. Não cobice o servo do teu próximo. Não cobice a serva. Não cobice o funcionário do teu próximo. Né? Às vezes você está trabalhando, está dificuldade com um funcionário, fala assim, oh meu Deus, o senhor podia mandar o fulano de tal da empresa de lá para cá, né? Que funcionário tão bom, podia vir para mim. E o outro? Ah, ele já tem uns 3 bons lá, manda um para mim. Não cobice o negócio do teu próximo. A palavra de Deus vai falar em relação a tudo que se pode cobiçar, porque a lista aqui
ela não termina, ela não tem fim, porque ele fala assim: nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nem coisa alguma. Ele vai dando exemplos, mas chega um momento que ele fala assim, ó, nenhuma outra coisa. A lista não é conclusiva. A forma como nós enxergamos tudo ao nosso redor vai fazer com que nós tenhamos uma perspectiva de gratidão pelo que temos e de alegria pelo que os outros também têm, ou de cobiça. E Deus então está orientando o seu povo para que eles não possam nutrir no seu coração cobiça, seja em relação a qualquer coisa. É não cobiçar alguém porque faz alguma coisa bem. Olha, por que aquela pessoa toca tão bem, né? Toca melhor do que eu. Oh Deus, eu treino tanto, e não consigo tocar bem. O outro não treina e toca bem. Não é justo, Senhor. Você olha para alguém, a pessoa, ela tem facilidade em fazer as coisas. Ela tem aptidão, ela tem dom, ela tem desenvoltura. E às vezes você gostaria de ter aquela desenvoltura e não tem. E vai alimentando um sentimento de cobiça. E Deus está dizendo, olha, não cobice. É óbvio que a gente não pode confundir cobiça com admiração. Até porque uma admiração sadia, ela se torna um bom exemplo e motivação para nós. Quando a gente observa alguém que é cuidadoso, talentoso, ou quando a gente tem alguém na família que faz algo muito bem feito, que sabe gerenciar bem, administrar bem, que sabe se comunicar bem, e a gente fala, eu gostaria de me comunicar tão bem quanto, ou então, pelo menos, razoavelmente bem. Admirar alguém por algo que faz de bom não é cobiça. Mas a partir do momento em que você se sente inferior e se sente menos do que o outro, porque ele faz algo melhor do que você, e isso lhe incomoda, isso é cobiça. Começa a ser nutrido um sentimento de raiva, mesmo que ele seja controlado e moderado no seu coração, do que o outro tem feito. E isso é nocivo, isso é perigoso. E tem 3 movimentos nocivos que eu queria deixar na nossa reflexão de hoje. O primeiro deles é a gente desejar ou tentar ser ou ter o que o outro tem ou é. Todas as vezes que nós entramos nessa busca doentia em ser ou ter o que o outro é e tem, nós entramos em situações complicadas. Quando você começa a ficar insatisfeito consigo mesmo e quer ser o outro, você vai perdendo a sua identidade, você vai se deformando. Você já não consegue viver bem, porque você não tem como ponto de partida ser quem Deus planejou que você fosse, mas você começa a ter como ponto de partida o exemplo do outro. Eu quero ser o que o outro é, eu quero fazer o que o outro faz. E a partir do momento em que isso se torna algo fixo no seu coração, você começa a cobiçar, você começa a se deformar e você nem percebe. Porque você nunca vai ser o outro. Deus não te fez para ser o outro. Deus fez você para ser você. Mas nessa ânsia, muitas pessoas vão entrando em crises e crises profundas até de identidade. Um outro aspecto nocivo é você desejar ou você tentar ser a antítese do outro. Olha só. Porque na cobiça, quando algumas pessoas veem que ela não consegue ser o que o outro é, no sentimento de inveja, ela se esforça para ser o oposto do que o outro é. Você já viu a pessoa do contra? Ela vem aqui e fala assim, olha, eu penso tal coisa sobre tal assunto. Aí se o alvo do desafeto dela vem e fala exatamente o que ela pensa, ela muda de opinião e fica contra ela mesma, porque ela tem que ser o oposto do que o outro é. Eu tenho que ser a contramão. E aí então ela começa a se esforçar para ser o inverso do outro. Mesmo que o outro tenha boas ideias, bons pensamentos, ou então que esteja correto numa afirmação ou numa postura, para ela não importa, porque como o outro é fruto, é alvo da sua inveja, ela quer ser do contra. E isso é destrutivo.
Isso vai acabando com a pessoa sem ela perceber, porque ela vai perdendo totalmente a sua identidade. Começa a não fazer sentido as coisas para ela, mas ela está numa briga consigo mesma, porque a inveja domina. Isso é perigoso. Desejar, tentar ser a antítese do outro. Isso é tão sério que isso acontece, inclusive, às vezes, com os filhos. Tem filhos que na fase de crescimento, às vezes, fica revoltado com os pais, algumas vezes até sem motivos, e quer ser o oposto do que o pai e a mãe é. Quer ser o oposto. E aí começa a cometer muitos equívocos, porque nem pensa no que está fazendo, só quer ser diferente. Terceiro, é você desejar ou tentar destruir o outro, ou destruir quem o outro é. Você não só se torna a antítese do outro, mas às vezes você quer de uma forma ou de outra prejudicar aquele que é alvo da sua inveja. Você tenta acabar com o trabalho do outro, tenta acabar com a reputação dele, por cobiçar a felicidade que ele aparenta ter ou que ele tem. Você entra numa vibe de sempre tentar, de todas as formas, fazer algo que prejudique o outro, prejudique a imagem do outro. Isso é cobiça. Pode ser pela posição que a pessoa ocupa, pelo estilo de vida que ela tem, pelos bens que ela adquiriu, pela capacidade que ela alcançou. Pode ser por coisas materiais, pode ser por conhecimento, pode ser por habilidade. Não importa o que seja o motivo, mas o fato é que quando nós invejamos algo que pertence ao outro, quando nós cobiçamos algo que é do outro, isso destrói conosco mesmo. Isso acaba com a gente. A gente começa a se comparar, a gente começa a reclamar, nós começamos a achar que sempre estamos atrás, que nunca alcançamos o que desejamos, e a nossa vida vai sendo prejudicada. E é por isso que a palavra de Deus vai mostrar que uma vida saudável diante de Deus é uma vida sem cobiça. É você vencer esses sentimentos. Romanos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 15, ele diz assim, olha só, se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, verso de número 15, ele fala assim, ó, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes é mais fácil as pessoas chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Parece o inverso. Mas quando a pessoa está em sofrimento, foi diagnosticada com uma enfermidade grave, perdeu tudo que tinha, está num momento de dificuldade, às vezes é natural do ser humano, nesse momento de tragédia, ser solidário e falar, que situação difícil que o fulano está passando. E aí nós vamos lá e demonstramos a solidariedade cristã, de chorar com os que choram. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que há nobreza também na nossa vida com Deus, quando a gente se alegra com os que se alegram. Quando a alegria do outro gera alegria no nosso coração pelas conquistas que eles têm. E às vezes, por incrível que pareça, isso pode ser mais difícil do que chorar com os que choram. Por causa da cobiça humana. E Paulo está dizendo, olha, que nós possamos nos alegrar com os que se alegram. Porque a cobiça, ela gera raiva, ela gera competição. Mas quando a gente se alegra com os que se alegram, é porque a gente aprendeu que as bênçãos de Deus é derramada sobre todos, e quando Deus derrama sobre a vida do outro, age com graça sobre a vida do outro, é motivo de gratidão para nós também. Quando nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo de número 26, Provérbios 26, verso de número 24, diz assim, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. O que está sendo escrito aqui por Salomão é que aquele que fica irritado com as conquistas dos outros, dissimula com os lábios, fala coisas boas com os lábios. Dissimular com os lábios é dizer coisas boas, mas no íntimo encobre o engano. É a falsa alegria. Sabe, dizer, estou muito feliz pelo que você conquistou, mas lá no íntimo você está assim, poxa vida, Deus, era a minha vez agora, né? Senhor, isso aí o Senhor abençoa toda semana e eu... Mas você fala, que Deus te abençoe cada vez mais. Você dissimula com os lábios, mas o coração, na verdade, não está desse jeito. Então, o problema interior, ele é profundo. É profundo.
Nós temos que tomar cuidado com a dissimulação, porque às vezes a gente fala, ou nós podemos dizer algo, da boca para fora, mas que não está de fato no coração, aquilo que está no nosso interior. Então procure discernimento e sabedoria. Qual é o alvo da sua cobiça? O que você tem cobiçado, ser ou ter? Porque se você cobiça algo, você pode se tornar escravo do seu sentimento, e isso pode deformar aquilo que Deus tem e quer para a sua vida. Lembre-se que o senso de comparação, ele coloca a gente fora dos trilhos da vocação que Deus tem para nós. Todas as vezes que nós deixamos que a inveja domine o nosso coração, nós nos afastamos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque nós queremos algo que muitas vezes Deus tem de forma diferente para nós. A essência do mal está nessa inveja, nessa ganância. Quando a gente vai para o livro do profeta Isaías, eu vou precisar recorrer a alguns textos hoje para tornar claro. Quando a gente vai para o livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo de número 13, nós temos um texto que se refere a Lúcifer. Na nossa interpretação bíblica, nós falamos sobre esse anseio daquele que era um anjo de ser como Deus. Para ele não bastava ser um anjo, para ele não bastava o lugar que ele ocupava, para ele não bastava quem ele era. Ele queria ser como Deus, ele queria ser Deus. E no versículo de número 13, do capítulo 14, nós temos a seguinte palavra: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Esse texto ele fala sobre a queda de Lúcifer, mostrando essa inveja que ele tinha de quem Deus é. Mas não para aí, porque nós temos no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, em especial no terceiro, que é o capítulo da queda, em que a humanidade cai. A humanidade cai porque a serpente seduz a mulher e o homem, de que se eles comessem do fruto proibido, eles seriam como deuses. Eles não estão contentes com o lugar que eles estão e querem mais. A inveja é exatamente isso, é o desejo de ser e ter o que não somos e o que não temos. É a insatisfação com quem somos e com a condição que possuímos. É a essência de todo mal. E além de ser a essência de todo mal, é uma desconfiança para com Deus. Todas as vezes que nós cobiçamos algo, que nós invejamos alguma coisa, no íntimo do nosso coração nós estamos dizendo que nós não confiamos que Deus é justo, que Deus é correto, que Deus tem os seus caminhos, que Ele sabe de fato o que é o melhor para nós. Porque a gente sempre quer o que é o do outro. A gente desconfia da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente passa a desconfiar do amor de Deus para nós. É uma desconfiança. Porque você olha para o outro e você diz, eu queria aquilo, e Deus não me deu. Por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Por que o Senhor deu para ela e não deu para mim? Senhor, por quê? É uma desconfiança. Por que aquela pessoa é tão capaz e eu sou tão incapaz? Por que ela consegue com facilidade e eu não consigo nem com dificuldade? A gente começa a desconfiar de Deus e ficamos insatisfeitos. E Deus está dizendo para o seu povo, dizendo assim, olha, não cobiçarás, não cobiçarás, não cobice. Que Deus nessa noite, por meio do seu Santo Espírito, nos ajude a vencer toda cobiça que possa estar presente no nosso coração, toda inveja. Que nós possamos vencê-la para a glória de Deus e nos alegrar com aquilo que Deus tem dado a cada um. No Evangelho de Lucas, nós temos uma parábola, que é a história de dois filhos. Dois filhos que estavam convivendo com o pai, mas um deles, o mais novo, ele fica descontente e ele quer a parte dele na herança. Ele fala para o pai, ó pai, eu quero a minha parte. Eu vou embora, eu quero cuidar da minha vida, quero viver independente, eu quero a minha parte. Não me agrada mais ficar aqui. E o pai divide a herança e dá a herança do seu filho mais novo que vai embora. E a gente conhece bem a história, o filho gasta tudo, o dinheiro se vai rapidamente nas mãos dele,
ele vem a passar fome, dificuldades, crises, e nessa parábola o filho mais novo se lembra do pai. E o lembrar do pai aqui é recordar da figura de quem o pai é. E o filho, mesmo com a sua postura, ele sabe o caráter do pai que ele tem. Ele, pensando consigo mesmo, ele diz assim: olha, meu pai é justo, meu pai é misericordioso. Se eu voltar para casa, mesmo que ele não me receba como filho, porque eu errei, porque eu fiz o que não deveria, ele vai me ajudar, ele pode me dar pelo menos o que comer. E mesmo que ele não me dê o que comer, mesmo que ele não me acolha, ele ainda está certo. Mas meu pai, ele é misericordioso, meu pai é um pai de graça. Eu vou voltar e falar para meu pai que eu pequei, que eu errei, e pedir para que ele tenha compaixão de mim. E esse filho mais novo, ele volta porque ele tem consciência da graça de Deus, ele tem consciência de quem o pai é. O filho mais velho, o filho que fica, ele já fica com o coração ainda amargurado, ele não confia no pai. O coração dele, em relação à figura paterna, é um pouco diferente do filho mais novo. O coração dele, em relação ao que ele pensa do pai, é esperando uma atitude diferente. E quando esse filho mais velho retorna na parábola para casa, e ele escuta som de música na sede, escuta som de festa, ele chama o empregado de canto e fala: o que está acontecendo lá? Aí o empregado fala, ó, teu irmão mais novo voltou, e teu pai matou o novilho cevado, está dando uma festa, uma festança aí, porque o teu filho que estava perdido foi encontrado, ele está de volta. E o filho mais velho fica o quê? Indignado. A inveja toma conta. Ele fala assim: poxa vida, mas esse menino pegou a parte dele do dinheiro, gastou tudo, torrou tudo, agora volta e está comendo o novilho que é meu agora. Porque essa aí é da minha parte. Né? É da parte que fiquei. Ele olha para a situação e ele olha com inveja, ele espera que o pai haja da mesma forma como ele agiria. Ele reivindica justiça para o filho mais novo que errou, porque ele não consegue entender a graça do pai, porque o coração dele está tomado pela inveja. Ele não queria que o pai gastasse o que pertencesse a ele com o seu irmão. Mas o pai vê tudo de maneira diferente, porque o pai é um pai de graça. Inveja não está no vocabulário do pai. Está no vocabulário do irmão mais velho, de um coração que é tomado por sentimentos humanos. Mas o pai exerce graça e o filho mais velho não consegue ver essa graça no pai. Quando nós vivemos, durante a nossa jornada, diante de muitas lutas e batalhas, o que nós precisamos enxergar é essa ação de graça do pai sobre nós. É a graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida do outro. É a graça de Deus sobre o nosso próximo e sobre nós. É a graça de um Deus que tem misericórdia e compaixão do outro. É a misericórdia de Deus que alcança o pecador. É a misericórdia de Deus que restaura a vida do outro, mesmo quando o outro faz algo que nós não concordamos. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. É o sustentar de Deus. E nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a vencer todo e qualquer sentimento de cobiça e que possamos prosseguir de acordo com os projetos e sonhos de Deus para a nossa vida. Se cremos que Deus tem o melhor para nós, tudo que vivemos é o melhor de Deus para nós. E prosseguirmos. Quando nós nos aproximamos da cruz, nós vemos o amor de Jesus revelado por nós. E entendemos que Deus está escrevendo a nossa história de maneira perfeita, segundo a vontade e o querer dEle. E essa é a nossa identidade. Por isso que hoje, você na sua comunhão com Deus, possa de fato descansar no que Deus tem te dado, na forma como Deus tem trabalhado com você, na maneira como Deus tem te abençoado, nas provações que Deus tem permitido você enfrentar, e que você se alegre no Senhor nessas circunstâncias. Que você agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, e agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do próximo. Se em algum momento a inveja, a cobiça, tentar corromper o seu coração, que você se coloque diante de Deus e fale: Deus, molda o meu coração e continue abençoando os seus filhos com a tua graça. Continue suprindo cada um segundo o teu querer. Continue guardando cada um segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que Deus assim nos ajude, para que nós possamos ser quem Deus nos criou para sermos. E que nós não venhamos desviar o nosso foco, olhando para os outros e querendo ser quem o outro é. Porque a nossa identidade está em Cristo e não na vida do outro. Que Deus assim nos abençoe.
Eu vou convidar o louvor.